Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Vou ler aqui a palavra do Senhor em Jó 42, que fala: Ora, Manassés. Eu vou orar um pouquinho, vou fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Meu Deus, me dê sabedoria na palavra, me ajuda, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, Deus, toma a direção, que não seja a mim falando, mas seja o Senhor, meu Deus. Ó Papai do céu, abençoa todos aqueles que vão ouvir a palavra, que o Senhor venha falar em cada coração. Te peço, meu Deus, por tudo e te agradeço em nome do Santo Senhor Jesus Cristo, Filho amado. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, olha, vou ler aqui a palavra do Senhor no Jó 42 e vejo que Deus começou a fazer pergunta a Jó. Desde o capítulo 38 até o 41. Deus fazendo pergunta a Jó. E Deus, o Senhor respondeu Jó do meio da tempestade. As palavras que Jó falou durante o livro, as palavras, Deus respondeu Jó, falando também com os amigos dele. Deus respondeu Jó, desde o capítulo 38 ao 41, Deus respondendo Jó, Deus falou com Jó. E uma das perguntas, só Deus fazendo pergunta para Jó. E uma das perguntas que Deus falou com Jó foi uma pergunta que ele fez: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Essa pergunta que Deus fez para Jó. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Porque Deus aconselha. Não podemos obscurecer o conselho de Deus. Rita Lamai. Quando Deus fez essas perguntas e continuou perguntando para Jó essas perguntas, o Senhor continuou perguntando para Jó, porque precisa de conhecimento. Porque palavras sem conhecimento, Deus fez. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Rita Lamacheia. E Deus continuou falando com Jó. Deus continuou perguntando a Jó, e Jó calado. Jó só ouvindo. Deus perguntando desde o capítulo 38 ao 41. Deus perguntando para Jó e Jó só calado. Quando chega no capítulo 42, então Jó respondeu ao Senhor. Foi o momento, rei Talamanaia, de Jó responder ao Senhor. E Jó disse: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó disse para Deus: sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E Jó disse: e tu perguntaste, o Senhor perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Deus perguntou para Jó:
que obscurece o meu conselho sem conhecimento. Porque Deus tem aconselhado, Deus aconselha o teu povo. Deus aconselhava Jó. E Deus queria que Jó tivesse conhecimento, é tanto que Jó falou assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque é necessário receber os conselhos de Deus, porque a palavra do Senhor Deus, a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é necessário crescer na graça e no conhecimento. E quando Deus falou para Jó e fez essa pergunta: que é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Obscurecer o conselho de Deus sem conhecimento. Deus faz essa pergunta, porque é necessário receber o conselho de Deus e ter conhecimento dele. E Jó continua falando: certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó disse que falou o que ele não conhecia. Eita! O que ele não entendia. Jó disse que falou o que ele não entendia. Ramás. Jó não entendia. Coisas que ele falou, foi coisas que ele não entendia, que Jó não entendia. Ele disse coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Coisas maravilhosas que Jó disse que não poderia saber. Aleluia. Glória a Deus. E Jó continuou falando com Deus: tu disseste. Jó continuou falando com Deus: tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe pergunta e você me responderá. Deus falou para Jó escutar Deus, porque tem momento que é necessário parar e escutar Deus. Rita Lamai. E Deus falou para Jó para parar e escutar ele. Agora escute, eu falarei a você. Vou dar-lhe pergunta a você, Jó. Eu vou dar-lhe pergunta a você, Rita Lamacheia. Vou dar-lhe pergunta. E você me responderá. Eu vou dar pergunta a você. E Deus continuou ali do capítulo 38 até o 41. Foi para Deus fazer pergunta para Jó. E Jó disse assim: tu disseste, agora escute, eu falarei a você. Vou fazer pergunta a você. E você me responderá. Aleluia. E Jó falou assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Jó disse que os ouvidos dele já tinham ouvido a respeito de Deus. Mas Jó falou assim: mas agora os meus olhos te viram. Jó via falar. Com os ouvidos ele ouvia falar a respeito de Deus.
Jó era homem íntegro, reto, rico, mais rico do Oriente, mas ele só ouvia falar. Ele só ouvia falar a respeito de Deus. Ele só ouvia falar a respeito de Deus. Ele não via Deus fazer, fez. Ele via falar a respeito de Deus. Ele era íntegro, reto, rico, mas só ouvia falar a respeito de Deus. Ele não via Deus. Só falar. Ele ouvia falar. É o que ele diz aqui na palavra. Ele conversando com Deus. Mas ele diz, mas agora os meus olhos te viram. Só depois que ele passou por tudo que ele passou. Só depois dele estar passando, Deus falou com Jó no meio da tempestade. Só depois da tempestade que Jó estava passando, foi que Jó passou a ver Deus. Porque antes ele não via Deus. E ele dizendo a Deus, agora os meus olhos te veem. E muitas vezes está tudo bem conosco. Nós nos sentimos íntegros. Muitas vezes se sente reto. As necessidades supridas. Mas quando vem a tempestade, e foi assim a experiência de Jó, que ele conhecia só de ouvir ele dizendo para Deus, mas agora os meus olhos te veem. Uma experiência de Jó passando pelaquela tempestade toda, e Deus falou com Jó. Fez pergunta no meio da tempestade. No meio da tempestade que estava se encontrando Jó, foi que Deus fez a pergunta para Jó. Do capítulo 38 ao 41, foi para Deus fazer a pergunta para Jó no meio da tempestade, em que Jó estava passando. E Jó disse que só conhecia Deus de ouvir. Mas ele disse, agora os meus olhos te veem. Chegou o momento de Jó responder a Deus. Eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu via falar ao teu respeito. Eu só ouvia falar. Eu ouvia falar a respeito do Senhor, meu Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Jó ali conversando com Deus. Os meus olhos te viram agora. E Jó disse, por isso menosprezo a mim mesmo. Por isso, Deus, menosprezo-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó disse que menosprezava ele mesmo e se arrependia no pó e na cinza.
porque ele falava bem a respeito de Deus, mas só conhecia de ouvir. Não via Deus. Ele conhecia só de ouvir falar de Deus. E com toda aquela tempestade que ele estava passando, ele pôde ver realmente Deus. Ele pôde ver realmente quem é Deus. Realmente. Que ele só via só de ouvir falar de Deus. Ele só ouvia falar de Deus, mas ele não sabia quem era realmente Deus. E depois que ele passou pelaquela tempestade toda, e Deus falando com ele ali no meio da tempestade, e ele falando com Deus, eu ouvia só de falar. Mas agora os meus olhos te veem. E ele diz, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, a Temar, estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Deus falou para Elifaz, os amigos de Jó, Elifaz o temanita, que estava indignado com eles. E com os 2 amigos dele, de Temar, porque não falou o que era certo a respeito de Deus, como Jó. Eles não falaram o que era certo a respeito de Deus, como Jó falou. Porque falar é fácil. De Deus é fácil falar. Falar de Deus é fácil falar. Agora, falar o que é certo a respeito de Deus, aí é que vamos ver. Porque Deus é o que fala. Deus é o que fala a respeito dele. Porque Temar e os amigos não falaram o que era certo a respeito de Deus. E Jó falou. Deus se agradou do que Jó falou a respeito dele. E não se agradou do que Temar e os amigos dele falaram a respeito de Deus. Porque não é falar de Deus. É falar o que é certo a respeito de Deus. A diferença é essa, falar de Deus, falar o que é certo a respeito de Deus. Porque falar de Deus todo mundo, todos falam. Agora, falar o que é certo a respeito de Deus, aí, porque Deus vê tudo que a gente fala. Tudo que a gente fala, meus irmãos, Deus vê. Agora, falar o que é certo a respeito de Deus é outra coisa. Porque Elifaz, ele falou, Elifaz e os amigos falou de Deus. Mas só que Deus não se agradou do que eles falaram dele. Deus não se agradou o que ele faz e os amigos falaram dele, de Deus. E Deus se agradou porque Jó
falou o que era reto, certo, a respeito de Deus, e eles não falaram. Porque falar de Deus, todos falam. E Deus ouve o que ele está falando agora. Falar o que é certo a respeito de Deus é outra coisa. E Deus ouviu Jó, o que Jó falou a respeito dele. E se agradou. E não se agradou o que ele faz e os amigos dele falaram a respeito de Deus. E aí, Deus se indignou do que eles falaram. Deus se indignou do que eles falaram. Deus se indignou. Aleluia. Se o meu servo, pois vocês não falaram o que era certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Mesmo Jó passando ali pelaquela tempestade, mesmo Jó passando pelaquela dificuldade toda, mas Jó não murmurou. Jó falou, sempre falando o que era reto, o que era certo a respeito de Deus. Porque Jó tinha perdido tudo. Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, os bens. Jó perdeu a saúde. Mas mesmo assim, Jó continuou falando o que era reto a respeito de Deus. Jó não mudou. Ele continuou falando o que era reto a respeito de Deus. E os amigos dele, que vieram para ver Jó, que vieram para visitar Jó, não falaram o que era reto a respeito de Deus. E Deus se indignou com o que os amigos de Jó falou referente a Deus, a respeito de Deus. É falar a respeito de Deus. Não foi o que eles falaram com Jó. Não foi o que eles falaram a respeito de Jó. Deus se indignou com o que eles falaram a respeito dele, de Deus. E Jó falou a respeito de Deus de uma forma que Deus se agradou. E não se agradou do que os amigos de Jó falaram a respeito dele, de Deus. A diferença é essa. É falar de Deus o que Deus se agrada. É falar a respeito de Deus o que Deus se agrada. Foi o que Jó fez. E os amigos de Jó falaram de Deus, a respeito de Deus, o que Deus não se agrada. E Deus ficou indignado com eles por não falar o que era reto a respeito dele, de Deus, como Jó falou. Jó estava ali, passando pelaquela tempestade toda. Os amigos de Jó estavam bem, com saúde, não perderam nada, vieram visitar Jó, pelo que Jó estava passando, mas só que falaram mal a respeito de Deus, que Deus se indignou com eles. E Jó falou o que Deus se agradou a respeito dele, de Deus. E aí, disse, olha, vocês
pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Deus falando assim, como ele faz. Vocês não falaram o que era certo a meu respeito. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Porque Deus quer que fale dele o que é certo. Jó falava o que era certo a respeito de Deus. E os amigos de Jó não falaram o que era certo a respeito de Deus. Deus diz, vocês não falaram o que era certo a respeito de mim. Vocês não falaram. Vocês não falaram o que era certo a meu respeito. Vocês não falaram. Jó falou, mas vocês não falaram. Aleluia. Agora, você, meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocausto em favor de vocês mesmos. Você leve a Jó, os carneiros, as ovelhas, ou leve os novilhos, os carneiros, leve os novilhos, 7 novilhos, os carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Apresente o holocausto em favor de vocês mesmos. Aleluia. Meu servo Jó orará por vocês. Meu servo Jó orará por vocês. Aleluia. Eu aceitarei a oração dele. Meu servo Jó orará por vocês. E eu aceitarei a oração de meu servo Jó ao favor de vocês. Eu aceito. Deus disse que aceitava a oração de Jó a favor dos amigos dele. Aleluia. Eu aceitarei a oração de Jó, a oração dele, e não lhe farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Deus diz, eu não vou fazer com vocês o que vocês merecem. Meu servo Jó vai orar por vocês. Vai fazer holocausto. Vai orar por vocês. E eu não vou fazer, Deus disse, eu não vou fazer por vocês o que vocês merecem. Por causa da loucura de vocês. Vocês cometeram loucura. Vocês não falaram o que era certo. Temos que vigiar no falar. Para não cometer loucura no falar a respeito de Deus. Temos que vigiar no falar. Para não cometer loucura. Como os amigos de Jó. Cometeu loucura no falar a respeito de Deus. Jó vai orar por vocês. Vocês merecem coisa. Vocês merecem. Mas eu não farei por vocês o que vocês merecem. Deus disse, eu não farei por vocês o que vocês merecem. Meu servo Jó vai orar por vocês. Por causa da loucura de vocês. De não falar o que é reto ao meu respeito. Deus sabe e vê o que nós falamos. Se estamos falando o que é reto. O que é certo a respeito de Deus ou não. Temos que vigiar no falar. Para não agir como os amigos de Jó. Que não falaram o que era reto a respeito de Deus.
E eles só não foram punidos por Deus pela loucura de não falar o que é certo a respeito de Deus. Eles só não foram punidos porque Deus diz: Jó, leve os holocaustos, os novilhos, o carneiro, para fazer um holocausto. E Jó vai orar por vocês, para que vocês não recebam o que vocês merecem, pela loucura de vocês. Deus não mudou. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E Deus sabe o que falamos a respeito dele. Se Deus está se agradando ou não, o que falamos a respeito de Deus é falar a respeito de Deus. É o que fala a respeito de Deus. Você pode falar outras coisas, mas é o que você fala a respeito de Deus. Porque foi o que os amigos de Jó falaram a respeito de Deus, que Deus se indignou. Foi o que Jó falou a respeito dele, de Deus, que Deus se indignou com eles. Tem que ver o que fala a respeito de Deus. Porque Deus se indignou com os amigos de Jó. E Deus se indigna assim. E Deus disse: olha, eu não vou fazer o que vocês merecem, por causa da loucura de vocês. Porque meu servo Jó vai orar por vocês. E vocês. E eu não vou fazer com vocês o que vocês merecem. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele. E não lhe farei o que vocês merecem. Vocês não falaram o que era certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Era Jó que estava ali, já tinha perdido tudo. Era Jó que estava ali, no caco, na cinza, perdeu a saúde, cheio de ferida, cheio de lepra, cheio de praga. Era Jó que estava ali no caco e na cinza. Mas Jó, mesmo assim, não blasfemou de Deus, falou, sempre falando que era reto a respeito de Deus. Então ele faz de Temar, Bildade de Suá e Zofar de Namate fizeram o que o Senhor Deus lhe ordenara. E o Senhor Deus aceitou a oração de Jó. Deus aceitou a oração de Jó. Rema Sanchou Enhanaite. Depois que Jó orou por seus amigos, depois da oração, depois que Jó orou pelos seus amigos, e Deus aceitou a oração de Jó, temos que vigiar. Porque Jó orou pelos seus amigos, e Deus aceitou a oração de Jó. Olha, depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor Deus o tomou. Deus, e o Senhor aceitou a oração de Jó. É Deus aceitar a oração. Deus aceitou a oração, porque os amigos dele, Deus disse: olha, leva o holocausto, Jó vai orar por vocês, para vocês
não recebeu o que vocês merecem, pelas loucuras de vocês. Jó, eles levaram, Jó orou por eles, e Deus aceitou a oração de Jó. Olha a diferença. Porque não é todas as orações que Deus aceita. Mas Deus aceitou a oração de Jó pelos seus amigos. Deus aceitou. Aleluia, glória a Deus. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor Deus o tornou novamente próspero. Jó tinha perdido tudo. Jó era o mais rico do Oriente. Jó era o mais rico. Jó tinha os filhos. Jó perdeu tudo. Jó ficou só ele e a mulher. E ainda Jó perdeu a saúde, que ficou cheia de chagas, de feridas, se coçando com um caco de telha. Jó ficou no pó e na cinza. E depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor Deus o tornou novamente próspero. Olha, Deus deu o dobro de tudo que Jó possuía. Deus deu o dobro de tudo. Se Jó já era um homem rico, depois que Deus deu a saúde a Jó, prosperou Jó, Deus deu o dobro de tudo a Jó, de tudo que Jó possuía, de tudo que ele tinha. Deus deu o dobro de tudo a Jó. Todos os seus filhos, e todos os irmãos de Jó, todos os irmãos de Jó, irmãs, e todos que havia conhecido anteriormente e viram Jó comer, vieram. Todos que haviam conhecido anteriormente vieram a Jó, vieram comer com Jó e em sua casa. Vieram comer com Jó na casa de Jó. Eles consolaram Jó e confortaram Jó com todas as tribulações que o Senhor Deus tinha trazido sobre Jó. Foi Deus as tribulações, a tempestade que Jó passou, foi tudo Deus que permitiu. E cada um que vieram a Jó, cada um que vieram consolar Jó, cada um que vieram confortar Jó, trazia sobre Jó. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Cada um que vieram consolar Jó, visitar Jó, trouxeram uma peça de prata e um anel de ouro para Jó. E o Senhor Deus abençoou Jó, o final da vida de Jó, mais do que o início. O Senhor abençoou Jó de uma maneira tão grande, que no final da vida de Jó, Deus abençoou muito mais do que o início da vida de Jó. Porque Deus faz assim. Deus não mudou e jamais mudará. E assim como Deus foi com Jó, Deus é com aquele que fala o que é reto, o que é certo a respeito de Deus, e vive conforme a vontade de Deus, e vive conforme o querer de Deus, mesmo passando pela tempestade que Jó passou, mesmo passando por todo o sofrimento, a tribulação, mas Jó sempre falando o que era reto, o que era certo a respeito de Deus. E Jó teve
depois, no final, que Deus multiplicou o dobro de tudo que Jó tinha, que Jó possuía, ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentos. E Jó, os filhos dele morreram. Os 10 filhos que Jó tinha antes morreram. Mas Deus deu novamente outros filhos. E teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Jó teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha de Jó, Jó deu o nome de Zemima. A segunda filha de Jó, a Késia. E a terceira filha de Jó, Jó deu o nome de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E o seu pai, Jó, lhe deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Deus é o mesmo, assim como Deus foi com Jó. Deus é com aqueles íntegro, fiel, reto, e que fala o que é reto, o que é certo a respeito de Deus, porque Deus quer ouvir, falar o que é certo a respeito dele, porque Deus ouve o que o homem fala, se está falando o que é certo a respeito de Deus ou não. Mas Jó, mesmo no caco, mesmo na cinza, mesmo atribulado, passando pelaquela tribulação toda, pelaquela tempestade toda, mas Jó sempre falando o que era certo, o que era reto a respeito de Deus. Lamaçoidei, e que Deus nos abençoe.